Artigo 19. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5 desta Lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, por meio das respectivas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial ou equivalentes, e o Ministério Público poderão ajuizar a ação com vistas à aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. Inciso 1. Perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Inciso 2. Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. Inciso 3. Dissolução compulsória da pessoa jurídica. Inciso 4. Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos. Parágrafo 1º. A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado, inciso 1, ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos. Inciso 2, ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Parágrafo 3º. As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Parágrafo 4º. O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou órgão de representação judicial ou equivalente do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no artigo 7º, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé. Artigo 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no artigo 6º, sem prejuízo daquelas previstas neste capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa. Artigo 21. Nas ações de responsabilização judicial, será adotado o rito previsto na Lei 7.347. Parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, de todas as esferas de governo com base nesta lei. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades referidos no caput deverão informar e manter atualizados no CNEP os dados relativos às sanções por eles aplicadas. Parágrafo 2º. O CNEP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas. Inciso 1. Razão social e número de inscrição de pessoa jurídica ou entidade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Inciso 2. Tipo de sanção. Inciso 3. Data de aplicação e data final de vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando for o caso. Parágrafo 3º. As autoridades competentes para celebrarem acordos de leniência previstos nesta lei também deverão prestar e manter atualizadas no CNEP, após a efetivação do respectivo acordo,
as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo. Parágrafo 4º. Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das informações previstas no parágrafo 3º, deverá ser incluídas no SINEP referência ao respectivo descumprimento. Parágrafo 5º. Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de decorrido o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora. Artigo 23. Os órgãos ou entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo Federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto dos artigos 87 e 88 da Lei 8666. Artigo 24. A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicados com fundamento nesta lei serão destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas. Artigo 25. Prescreve em 5 anos as infrações previstas nesta lei, contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração de processo que tenha por objeto a apuração da infração. Artigo 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do seu estatuto ou contrato social. Parágrafo 1º. As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens. Parágrafo 2º. A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal, aberta ou instalada no Brasil. Artigo 27. A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas nesta lei, não adotar providências para apuração dos fatos, será responsabilizada penal, civil e administrativamente nos termos da legislação específica aplicável. Artigo 28. Esta lei aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Artigo 29. O disposto nesta lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitua infração à ordem econômica. Artigo 30. A aplicação das sanções previstas nesta lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: inciso 1. Ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429. Inciso 2. Atos ilícitos alcançados pela Lei 8666 e outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao regime diferenciado de contratações públicas RTC, instituído pela Lei 12.462. Artigo 31. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data da publicação. Brasília, 1º de agosto de 2013.